Fala pessoal do sexto período, curso de administração, estamos aqui na disciplina de logística e serviço. Bora lá para a questão 11 para a gente continuar a nossa resolução. A gente está aqui no composto de marketing mix, né? Composto de marketing mix, conforme os autores, né? Ele propõe um marketing expandido de serviços, além dos 4P. Quais são os 4Ps? Nós temos aqui, né? Produto, ponto, promoção, preço. Aí a gente vem pessoas, evidências físicas e processo, né? Então a gente tem esse outro que está aqui, né? Pessoas, evidência física e processo. Questão 12. O que fala a questão 12? Então a gente começa aqui, então a gente tem um fornecedor, né? Fornecedor, vamos caminhando na cadeia. O único lugar que gera dinheiro na cadeia é o último ponto, esse que está aqui, que é o consumidor final. Então, aqui fala sobre o excedente da cadeia de suprimentos. O excedente da cadeia de suprimentos, o que ele é? O excedente da cadeia de suprimentos é o valor que está sendo gerado pelo cliente, pelo consumidor final, menos o custo da cadeia de suprimento, ou seja, o custo de toda a cadeia de suprimentos, ok? Vamos lá, para o ponto 13 agora. Um barco bem cuidado, não apenas vale mais na hora da revenda, mas principalmente garante segurança de quem navega, perfeito? Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que está falando de fila. Aí fala, e suposto o empresário gostaria que o tempo médio de fila. Começamos a falar o tempo médio de fila. Quais são as formas que vocês têm que guardar em mente? Então, a gente tem número médio de clientes no sistema, número médio em fila, tempo médio no sistema e tempo médio em fila. O que está falando aqui? Tempo médio na fila, esse que está aqui, tempo médio na fila. O tempo médio na fila é essa fórmula que está aqui. Essa aqui está aqui embaixo, perfeito? O que vocês têm que guardar aqui? Né? O que vocês têm que guardar? O sistema tem uma taxa de chegada, né? Aqui nós temos o sistema em si, né? E nós temos uma taxa de atendimento. Aqui fala, a taxa de chegada é de 6, mas esquece essa taxa de chegada, pois ele está perguntando a taxa de chegada. Esse valor de 6 aqui eu posso esquecer, eu não vou precisar dele. Aí fala, a duração média de atendimento é de 3 horas, então dura-se 3 horas no atendimento. Só que ele pede por dia, veja que aqui no enunciado está pedindo por dia. Se ele cada atendimento dura 3 horas, o dia tem 24 horas, dividindo dá 3. Às vezes no enunciado pode falar que trabalha 8 horas por dia, você tem que fazer por 8 horas, é diferente. Então aqui a taxa de atendimento é 8. A gente sabe que a taxa de ocupação do sistema é essa fórmula que está aqui. É a chegada sobre a taxa de atendimento. Então esse valor que está aqui vai vir para cá, né? Esse valor está vindo da fórmula que a gente viu aqui, tempo médio na fila, ok? E a fala que, e suposto o empresário gostaria que o tempo médio em fila fosse de 3 horas. 3 horas para 24 horas, porque está falando que é por dia. Se a gente fazer um dividido por outro, vai dar esse valor que está aqui. Esse valor é igual à fórmula, a gente fazendo assim, né, vai ficar igual está aqui. Esse valor que está aqui, que é igual a 0,125, né? Que é igual a 0,125. Esse valor que está aqui, a gente vai passar multiplicando. Esse valor que está aqui, ficou 8. 8 eu posso passar multiplicando, vai ser 1. 1 multiplicando, vai ficar, o resultado final é 4, igual está ali. Perfeito? 14, né? Valor de relevância. Está falando o autor Bowersox e está faltando o valor de relevância nos 3 aspectos, 3 perspectivas de valor, quando a gente fala de gestão integrada, quando a gente fala de logística, ok? Então, a gente tem o valor econômico, o valor de mercado e o valor de relevância. A pergunta é o valor de relevância. Veja que está falando customização, veja que está falando de diversidade segmental. Então, olha lá, envolve a customização de serviço e valor agregado, né? Todas as outras falam sobre as outras opções, né? Não envolve customização ou diversidade, ok? Olha, mais uma outra questão falando sobre filas, né? Quem já não teve um celular trincado? Olha lá. Então, a gente começa falando aqui, né? Fala lá, um pequeno empreendedor gasta 30 minutos em média para se reparar um celular. Então,
essa taxa de atendimento ele gasta 30 minutos, perfeito? O celular chega à pequena recepção, segundo uma loja de Poisson, a taxa média é de 10 celulares por dia. Então, a chegada são de 10 celulares por dia e ele tem um tempo de atendimento de 30. E ele fala que ele trabalha 8 horas por dia. Então, se são 30 minutos que ele gasta para realizar um conserto, ele trabalha 8 horas por dia. Ele trabalhando 8 horas por dia é a mesma coisa que se ele fizesse 2 celulares por hora, né? Então, multiplicando isso aqui vai dar 16 aparelhos por dia. Então, ele trabalha, né? Ele faz aí, atuando, né? 16 aparelhos por dia, perfeito? Então, a gente chegou um pelo outro. Calculando, a gente tem aqui a taxa de ocupação, chegada sobre a taxa de atendimento, vai dar esse valor, 62,5%. Qual que é a folga? A folga é 1 menos a taxa de ocupação, que vai dar 37,5%. E ele não trabalha 8 horas por dia, que é o quanto que ele trabalha, a gente simplesmente esse valor na tela, a gente multiplica por 8, a gente vai chegar em 3 horas por dia, 3 horas por dia de desocupado, perfeito? Foi o que a gente chegou ali, 3 horas por dia de desocupado. A outra questão, está falando aqui o modal descrito. Quando a gente fala de modal, está falando de logística, está falando dos tipos de transporte. Custo fixo muito alto. Custo fixo muito alto é aquele que tem um custo de implantação muito alto, aqui no momento zero. Custo fixo e o custo variável é um custo variável relativamente baixo. Está falando do modal ferroviário. Vamos olhar a apostila? Transporte ferroviário, caracterizado por possuir custo fixo muito alto, custo variáveis relativamente baixo. Ok? 17, né? Lê atentamente o fragmento e fala lá, olha, agora com o pensamento voltado, tipos de navegação marítima. Então, vocês têm que passar, correr o olho na questão, ver o que está perguntando e vocês voltam, aí vocês fazem a leitura, perfeito? Com o pensamento voltado aos tipos de navegação marítima, é correto afirmar que cabotagem. Ah, beleza. Navegação marítima, quais são os tipos? Então, navegação marítima, nós temos quais tipos? Nós temos cabotagem, longo curso, apoio marítimo e navegação de apoio portuário, certo? Então, são esses 4 tipos. No caso aqui, a cabotagem, né? Até tentei fazer um mapa do Brasil aqui. A cabotagem vai sair do ponto A para o ponto B, ou do ponto C para o ponto D. Ela pode passar pelo mar, né? Veja que aqui ela está passando pelo mar. Vamos supor que aqui é o mar. Ou ela pode passar pelo interior, que é por dentro do Brasil, certo? Então, sempre por dentro do Brasil. Que nesse caso aqui, de acordo com o texto, apoio logístico de outras embarcações em águas territórias nacionais. Perfeito? Aqui fala satisfação do cliente. Satisfação do cliente é quando a gente está trabalhando com serviço esperado, né? E o serviço percebido. A gente trabalhou muito isso aqui dentro de sala de aula. Veja que a gente está falando das lacunas. 1, 2, 3, 4. Nós trocamos aí um TBL para vocês fazerem esse trabalho em sala, perfeito? Aí fala, olha, falhas no momento de sua execução, recuperação de falhas, né? Ausência de mecanismos apropriados para a recuperação do serviço. Quando a gente está falando em recuperação de serviço, veja aqui, olha, recuperação inadequada do serviço, falta de motivação para escutar as queixas do cliente. Então, esse aqui é o gap, né, 1, ou lacuna 1, ok? Vamos lá para o próximo. 19. Veja que lá, de acordo com a seção 1 lá que nós trabalhamos, né, o desempenho de uma rede de distribuição, né, veja que está falando de logística, né, logística, voltando para a logística, deverá ser avaliado entre 2 dimensões, necessidade do cliente e custo de atendimento. Aí fala os autores, né, assim sendo o gráfico que corresponde ao tempo de resposta desejado e o número de instalações. Veja bem, o que está falando aqui? Tempo de resposta desejado, esse que está aqui.
e o número de instalações. Vamos supor que a gente tem que ter entrega no sul do Brasil, no norte do Brasil e no nordeste. Então, a gente tem que ter um tempo de resposta abaixo. Para a gente ter um tempo de resposta abaixo, a gente tem que instalar várias instalações, várias lojas, várias redes de distribuição, né? Então, para um tempo de resposta abaixo, uma entrega rápida, a gente tem que ter várias instalações, né? No caso, é o número 1, esse que está aqui, ok? Aqui, do ponto de vista do sistema logístico, 3 fatores são fundamentais para o desempenho nos transportes. Dentro de logística, o tema é transporte. Então, nessa nova apostila, o autor trouxe para a gente esse tema que está aqui. Custo, velocidade e consistência, né? Dependendo do autor, esses temas podem mudar. Custo, velocidade, consistência. Então, vocês guardem esses temas aí. Lembrando que as provas têm mudado ao longo dos tempos, então não esperem questões repetidas, porque dificilmente está vindo questões repetidas, tá? Sempre tem questões novas, ok? Até mais, boa prova!